Em 1196, com a saúde debilitada, o bispo estava decidido a fazer de Notre-Dame a catedral mais extraordinária da Europa, mesmo que não vivesse para vê-la pronta. Maurice de Sully, in his will, left money for the roof of the cathedral, and through his generosity left his mark on his beloved church. A Catedral de Notre-Dame foi concluída em meados do século XIV, quase 200 anos após o início de sua construção. Era o símbolo de um império em ascensão. Sua grandiosidade e beleza prenunciavam o poder e a glória que estavam por vir. Mas primeiro, o império seria abalado em seus alicerces por um monarca que se comparou a um deus. Cercou a França de fortificações espetaculares e construiu o maior palácio que o mundo já viu. 1648. A França tinha uma nova dinastia, a Casa dos Bourbon. O país emergia de séculos de guerras sangrentas e surtos devastadores da peste. O novo rei tinha apenas 9 anos. Era Luís XIV. Luís começou seu reinado em uma época na qual nobres que haviam perdido o poder não pretendiam deixar a situação assim. E com um menino no governo, eles conspiraram. Os nobres rebelaram-se, forçando o pequeno Luís e sua família a fugir e se esconder. Mas a família real retomou o controle. E Luís jurou que nunca mais deixaria alguém desafiar sua autoridade. O menino tornou-se um jovem e seu gosto pelo extravagante também cresceu. Especialmente seus projetos de construções monumentais. Diferente de Notre-Dame, um tributo a Deus, Luís resolveu erigir um monumento a si próprio. Rompendo radicalmente com seus antecessores, assumiu o controle absoluto, transferindo a sede do governo para fora de Paris, estabelecendo-o em uma cidadezinha 20 quilômetros ao sul, Versalhes. Em 1661, arquitetos começaram a trabalhar em um complexo colossal, que seria o centro nevrálgico do império. Louis XIV wanted spectacular achievements. He wanted spectacular engineering, spectacular architecture. Versailles itself is a statement that says a lot about the kind of image he wanted to project to the world. You know, he wanted to be #1 power. Versailles. It was here that the powdered wig and puff pastry were raised to high art. 700 rooms, 2,000 windows, 1,250 fireplaces, 1,800 acres of gardens, 1,400 working fountains. And not only did Louis call these magnificent digs home, he also called them office. Because if you're the king, you don't go to work. Work comes to you. After all, this is the dude who said, "L'État c'est moi." The state is me. And what better place to be the state than in a pad that's got an entire hallway made out of mirrors? Let me put it this way. If you were called on the carpet at Versailles, it was a pretty long carpet. By 1682, when Versailles was finished, it would have become the symbol of the power and the glory of the regime ancien. Seus jardins e fontes eram os mais belos que o mundo já vira. Mas precisavam de água. Para resolver esse problema, Luís encomendou um de seus mais extraordinários feitos de engenharia, a máquina Marly. Uma enorme estação bombeadora para trazer água das areias a 4,5 km rio acima, até suas queridas fontes aqui. Inaugurada por Luís em 1684, a máquina Marly era um milagre de engenharia hidráulica. Funcionava graças à corrente do Sena que fluía através de 14 rodas de água gigantes, capazes de fornecer 378 milhões de litros de água por dia.
No seu entender, Luís transcendia a mera mortalidade. Ele se identificava com Apolo, o deus solar grego, e adotou um novo título, Rei Sol. Enquanto consolidava seu poder absoluto em casa, Luís XIV voltava-se para o resto da Europa. Louis XIV was an aggressor in a Europe that France was already the leading power. Para realizar seus sonhos imperialistas, o monarca francês recorreu a um dos maiores engenheiros militares do mundo, Sébastien de Vauban. Vauban demonstrou seu brilhantismo no campo de batalha com uma estratégia de ataque revolucionária, o método de trincheiras paralelas. Ela salvaria vidas e mudaria os métodos de guerra por centenas de anos. 1673. Vauban pôs seu método de ataque à prova sob canhonaços no cerco ao forte holandês de Maastricht. Vauban posicionou as tropas de Luís ao longo de uma primeira trincheira paralela ao forte, a 540 metros dele, fora do alcance dos canhões. As trincheiras paralelas avançaram até a artilharia de Luís chegar perto o suficiente para abrir brechas nas muralhas da fortaleza inimiga. Sua técnica funcionou perfeitamente. As tropas francesas irromperam pelas brechas, sobrepujando os holandeses. A estratégia bélica de Vauban levou a França de vitória em vitória, permitindo que Luís viajasse às linhas de frente, coisa muito arriscada para reis anteriores. Vauban offered him the possibility to be the winner at the war. The most beautiful attack of Vauban was the one where the king is here. Cada primavera, Luís liderava seu exército para cercar cidades fronteiriças, levando a corte consigo, inclusive sua rainha e suas amantes. A tática de cerco de Vauban ajudou Luís a expandir as fronteiras da França. Seu gênio defensivo, construindo e renovando 300 fortes ao redor do país, tornou o reino praticamente inexpugnável. In ancient Rome, the geometrical shape that was considered most divine for building was the circle or the square for its precision and symmetry. We call this today the centralized plan. Now, this centralized plan became the inspiration for Vauban to build a fort, except in the shape of a star. But the real genius of Vauban was that he could adapt these forts to any terrain. He could read the valleys and the rivers and the cliffs and build his trenches and moats and walls to maximum effectiveness. He could eliminate blind spots where offenders could hide, at the same time giving the defenders the best vantage points in which to return fire. What Vauban gave to the Kingdom of France is the fact that during 150 years after him, never the war became inside the territory of France. The war was always outside. That's very good for the king. Mas os gastos desenfreados de Luís em centenas de fortes deixaram o país à beira da ruína. Vauban ofereceu ao rei uma solução simples: taxar os nobres, não só os camponeses. Sua sugestão foi rejeitada, mas a ideia ressurgiu 100 anos mais tarde, durante a Revolução. Mas, por enquanto, Luís XIV era o monarca mais poderoso da Terra. Com sua expansão europeia em andamento, ele tentaria dominar os mares com uma passagem ligando o Atlântico ao Mediterrâneo. Passagem que ninguém acreditava ser possível construir. Louis XIV tamed nature just like he did empires.
He pulled these parks and gardens of Versailles right out of a marsh. He spared no expense in diverting the rivers around Versailles to fill up these 1,400 fountains. But while these fountains were being designed, there was a salt tax collector named Pierre-Paul Riquet who had water dreams of his own. He dreamed of connecting the Mediterranean Sea with the North Atlantic Ocean with a waterway that would cut all the way through France. The influence of France during the reign of Louis XIV was so profound that French became the spoken language amongst the educated of Europe, as well as the language of diplomacy amongst all the European monarchies. But Louis XIV